excessivos, a visão de uma pessoa que sofre com isso desde a adolescência. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E é tipo quando você vê uma pessoa bonita no ônibus e começa a criar vários cenários, como se fosse casada com ela, tivesse 2 filhos, um cachorro. Não é, tipo assim, tá? Esquece isso, isso aí é o daydreaming, que muita gente confunde com devaneio excessivo, e eu vou explicar a diferença mais pra frente. E às vezes eu tô de buenas em casa fazendo minhas coisas, tipo coisas aleatórias, como lavar uma louça, lavar um banheiro, por exemplo, e do nada eu dissocio, parece que eu vou parar em outra dimensão. E do nada, porque nada acontece do nada, né, gente? Tem causas, motivos para isso acontecer. E às vezes dura apenas alguns minutos e pode durar horas também. Eu crio cenários, personagens, enredo, diálogo, tudo, gente. É como se eu fosse um diretor mesmo. E o meu gatilho é a música, porque tem gatilhos para isso acontecer. Algumas pessoas é música, como é o meu caso, algumas pessoas é cheiro, outras memórias. E quando eu coloco meu fone, pronto, parece que eu sou abduzida para outra realidade. E aí eu começo a me imaginar no clipe, que eu sou uma atriz famosa, eu sou uma celebridade, coisas bem mirabolantes mesmo. Ou até que eu tô no edit do TikTok. Eu sei, ai que vergonha, ridícula, né? Me julguem. E eu achava que isso era uma coisa super comum, que todo mundo fazia, mas eu descobri que não. E muita gente, né, como eu disse, confunde o daydreaming, que é o sonhar acordado, que é um processo natural e saudável, que pode ajudar até na criatividade. E o devaneio excessivo, ou também chamado de desadaptativo, é uma imersão profunda e compulsiva em fantasias que causam sofrimento e atrapalham na rotina diária. Essa é a maior diferença, que o daydreaming não é compulsivo, já o devaneio excessivo é. E na maioria das vezes a gente gosta de viver dentro da mente porque é um escapatório da realidade que muitas vezes não está muito legal, não está do jeito que a gente quer. A gente recorre à mente como uma forma de suprir os nossos desejos que não estão sendo realizados aqui na realidade. E eu vou admitir para vocês que eu queria muito que fosse verdade. E na minha mente, gente, é um lugar maravilhoso, porque meus sonhos já estão todos realizados. E eu vou ser bem sincera para você, eu amo viver dentro da minha mente, mas eu sei que é muito prejudicial, mesmo lá tendo tudo que eu preciso, digamos assim, para ser feliz, mesmo com todos os meus sonhos realizados. Eu sei que se eu vivo muito na minha mente, eu não realizo nada aqui, que é onde tudo acontece. E também, gente, na nossa mente, a gente tem controle do que acontece, quando acontece, como acontece. Já na vida real, não, né? E aos poucos eu percebi o quanto isso estava me fazendo perder tempo, digamos assim, porque, como eu disse, quanto mais eu vivia na minha mente, menos eu fazia aqui para realmente ter coisas palpáveis aqui na realidade. Quando eu tô devaneando, eu me sinto bem, digamos assim, eu me sinto feliz. E esses sentimentos não eram genuínos, eram criados, assim como cenários, como as pessoas, como os diálogos. E quando eu voltava, eu percebia que eu ficava muito down, muito para baixo, muito frustrada. Aqueles personagens, aquela história, aqueles diálogos, aqueles cenários não eram real. E eu percebi com o tempo que isso estava me causando mais mal do que bem, porque no começo você se sente bem, se sente, né, realizada, digamos assim, se sente preenchida. Mas com o tempo você vai vendo, a própria pessoa percebe que isso não é saudável, tão saudável quanto a gente pensa. Justamente porque aquilo que a gente criou não existe, né? Por mais bonito que seja, era apenas uma fantasia, um mundo criado, onde os problemas não existiam, onde os desafios da vida não existiam. Mas quando a gente volta, né? Lá estão eles, os problemas, os desafios e o caos. Não é que imaginar não seja ruim, gente. Muito pelo contrário, é a natureza humana. Todo mundo imagina coisas, mas o problema é justamente isso, em trocar a realidade pelo mundo da imaginação, como uma fuga. Porque na nossa mente tudo acontece do jeitinho que a gente quer. E na vida real nem sempre é assim. A gente não tem controle de tudo que nos acontece. Na nossa mente a gente consegue tudo num estalar de dedos. Na vida real, não. E é por isso que a gente gosta de viver tanto na mente. A vida real é uma bagunça, é caótica, mas tem sua beleza, digamos assim.
É muito mais confortável viver em um mundo onde eu controlava tudo, onde eu já tinha tudo e não precisava ir atrás de nada porque eu já tinha tudo. Mas é muito frustrante também, porque a gente percebe que nada daquilo é real, que nada daquilo é realmente palpável. E isso começou a me incomodar. A sensação de estar presa num lugar onde, na verdade, eu não tinha nada, era tudo criado. Se eu tocasse naquelas coisas, eu não conseguiria sentir realmente. E não me entenda mal, eu não estou dizendo para vocês pararem de sonhar, que é totalmente diferente, ou pararem de imaginar, ou que você consegue controlar isso, porque na maioria das vezes a gente não consegue controlar isso, mas a gente não pode substituir o real pelo imaginário. Porque por mais imperfeita que a nossa realidade seja, é nela que as coisas acontecem. E de vez em quando eu ainda me pego devaneando um pouquinho, mas quando eu percebo, eu já volto, porque foi algo que a minha psicóloga me ensinou. E se você sofre com isso achando que é normal, saiba que não é. E saiba que você pode sim ter menos esses devaneios, porque não é algo que, na minha opinião, pode ser curado. Você pode sim diminuir esses devaneios. Só com terapia você não vai conseguir fazer isso sozinha. Eu já tentei fazer sozinha e piorou completamente. Porque, assim, gente, nesses 20 e poucos anos que eu sofro com isso, e olha que eu tenho experiência, os devaneios excessivos, eles não surgem do nada, como eu já falei no começo do vídeo. Eles costumam refletir coisas que a gente deseja, coisas que nos faltam e o que gostaríamos de viver subconscientemente. A mente subconsciente percebe certas necessidades antes da própria mente consciente pensar nisso. E é aí que, de tanto imaginar determinadas situações, de tanto repetir aqueles padrões, que eles começam a parecer reais para a mente consciente, porque nosso cérebro se acostumou com aqueles comandos e por isso que eles são tão envolventes. É como se a gente estivesse idealizando uma vida. É como não, a gente está idealizando uma vida. E por isso que muitas vezes é tão difícil abandonar esse mundo e por isso que você precisa procurar ajuda profissional, porque eles preenchem nossas necessidades emocionais que por algum motivo ainda não foram realizados na vida real. E se você não sair disso enquanto é tempo, talvez eles nunca realmente se realizem. E aí o tempo vai passando, você vai envelhecendo, as coisas vão acontecendo no mundo real e você não consegue ver porque você está muito preso na sua mente. Afinal, viver é melhor do que imaginar. Na minha adolescência, que foi quando isso começou, eu pensava que não era nada demais, que era só coisa de adolescente, que usava o mundo mental, que usava essas fantasias, né, para fugir do bullying. E até demorou um pouco para eu conseguir entender que isso realmente estava me prejudicando. Eu só vim realmente entender a gravidade da situação depois de adulta. E é por isso que a terapia é muito importante, porque o psicólogo, ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que esse conteúdo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo.